Historiando com o Professor Miguel. Visite o nosso canal Miguel Registro, o seu canal educativo no YouTube. Falaremos hoje sobre a Revolução Francesa, parte ou marco da história que marcou o mundo ocidental, que nos trouxe leis e direitos que até hoje usufruímos. A Revolução Francesa temos como destaque os três estados, do qual predominaram ali. A sociedade francesa era dividida entre esses três estados. Quais são? Clero, nobreza e camponeses. Os camponeses eram os que sustentavam, eram os que mantinham o alto clero e também a nobreza. Os camponeses trabalhavam, eram trabalhadores urbanos que sustentavam o primeiro e o segundo estado. Mas aí nós temos que entender que essa nobreza e esse clero, tanto a nobreza como o clero, vão ter que submeter a algumas mudanças no decorrer da Revolução Francesa. E isso foi gerando descontentamento também para os camponeses que sustentavam isso aí. Olha, a pirâmide social da Revolução Francesa é dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, no qual nós temos que entender basicamente tudo isso sobre a Revolução Francesa. A economia estava defasada, Luís XVI, o rei da época, do contexto da Revolução Francesa, não sabia como lidar com tal situação. Então foi convocado a Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia teve uma tomada muito interessante, que é a tomada da Bastilha. A Bastilha era o principal símbolo da força absolutista, ou do governo absolutista. Nessa Assembleia também nós temos que destacar um foco importante da história, que ficou conhecido como o Grande Medo. E essas medidas foram tomadas com o fim de muitas regalias que privilegiavam tanto o primeiro e o segundo estado. E aí nós temos que ver que isso vai gerar, mais uma vez eu volto a dizer, descontentamento no contexto da Revolução Francesa. E esse descontentamento vai levar a monarquia ao contexto de uma nova Constituição. E essa Constituição vai dar o fim dos poderes absolutistas. O governo é dominado pela alta burguesia. Esse governo dominado pela alta burguesia, entra-se dois contextos aqui: partido político girondino, outro partido político jacobinos. Um representado pela direita, outro representando pela esquerda, ou representava a direita, ou representava a direita, ou a esquerda, perdão. Então nós temos que entender que o governo jacobino foi um governo muito conturbado no contexto da história, porque foi ali que se destacou uma figura muito importante nessa revolução, conhecida como Robespierre. E esse Robespierre foi o que denominou o período do terror dentro da Revolução Francesa. Esse período do terror guilhotinou tanto o rei como a sua esposa, como a família real praticamente. Mas coincidência, ou ironicamente, ou o destino não foi muito bom para Robespierre, que o maior guilhotinador da face da terra morre também guilhotinado. Mas temos que destacar que surge um jovem de 19 anos, se não me falha a memória, Napoleão Bonaparte, com estratégia, e chega também ao poder. Mas o que quer dizer a Revolução Francesa para Napoleão Bonaparte? Na era napoleônica, a Revolução Francesa começa com um golpe de Estado, 18 de Brumário, e outros golpes que Napoleão vai consolidando tudo isso para chegar cada vez mais ao poder. Na época napoleônica foi um período de conquista, a França passa a conquistar aquilo que ela perdeu. Então cria-se umas coligações, cria-se umas ligas, umas formações de grupo para deter Napoleão Bonaparte. Mas o maior erro de Napoleão Bonaparte foi o erro que Hitler também cometeu lá na frente: tentar ou invadir a Rússia. Esse foi um dos maiores erros de Napoleão Bonaparte. Praticamente foi o declínio de Napoleão Bonaparte. Mas nós queremos que vocês entendam que o militarismo Bonaparte teve um domínio. Esse domínio foi sobre terras e mar. Só que Napoleão Bonaparte teve umas derrotas também que levou o bloqueio continental a neutralizar tudo que saía, tudo que entrava praticamente dentro da França. É isso que nós queremos que vocês entendam. De uma forma didática, a Revolução Francesa, ela respinga até os dias de hoje em nós. A Revolução Francesa serviu como exemplo, serviu como espelho para
grandes revoluções e manifestações no mundo ocidental, por exemplo, a independência do Brasil, a independência da América Espanhola. Muitos países tiveram como pano de fundo a Revolução Francesa. O tripé que norteava a Revolução Francesa, mesmo de forma simbólica, serviu para as grandes revoluções. Qual o tripé? Liberdade, igualdade e fraternidade. Como diz os franceses, liberté, égalité, fraternité. Historiando com o professor Miguel.